Solo Leveling, Ragnarok, capítulo 188. Os deuses externos. A expressão de Surro ficou séria ao ouvir a exclamação de Loto. Sua mente estava cheia de pensamentos, mas ele precisava manter a calma por enquanto. Interessante. Baque! Surro soltou o aperto, e o corpo de Loto caiu no chão. Suspiro. Ele verificou freneticamente se o pescoço ainda estava no lugar e olhou para Vulcan com uma expressão servil. Surro olhou para ele com um olhar altivo e pensou. Os demônios aqui naturalmente presumiram que Vulcan sabia de tudo. O que devo fazer nesta situação? Vou manter minhas palavras no mínimo e apenas repetir o que esses caras dizem como um papagaio. Os deuses externos concordaram? Sim. Eles disseram que poderíamos ganhar muitos seguidores na Terra cooperando com eles. Ganhar seguidores? E isso é o melhor que vocês conseguiram fazer? O olhar de Surro varreu o caótico salão de apostas. Loto, o gerente do lugar, respondeu com uma expressão levemente ofendida. Isso não é o melhor. Existem mercados negros em outros lugares também. Até agora, estamos espalhando Stardust pelo mundo inteiro através de vários métodos, em cooperação com os deuses externos. Cooperação. Surro sorriu com ironia e provocou. Parece que vocês simplesmente se tornaram escravos deles. Isso não é verdade. Foi isso que o fez reagir? Loto, esquecendo que havia acabado de implorar por sua vida, gritou como se estivesse tendo um ataque. Nós fomos os primeiros a desenvolver o Stardust, e fomos nós que conseguimos criar as Star Pieces. Eles é que estão sendo usados por nós, demônios. Você realmente acredita nisso? Sim. Finalmente, uma expressão de satisfação apareceu no rosto de Surro. Ele olhou para Loto com um olhar de aprovação, e seus sentimentos eram genuínos. Como ele não ficaria impressionado? Graças a esse cara, eu aprendi muita coisa. Ei, você está arrasando, cara. Onde você aprendeu essa expressão? Na internet. A voz de Ezil estava cheia de admiração genuína. Nesse ritmo, alguém poderia até acreditar que Surro era um verdadeiro nobre demônio, e não um humano. Sério, você é o Vulcan de verdade? Cala a boca, agora é que a coisa fica séria. Surro ignorou as palavras de Ezil e usou a autoridade do governante para levantar Loto de volta aos pés. Ele, percebendo que havia acabado de desafiar um nobre demônio, ficou pálido. Se é isso que você realmente acredita, Surro ordenou com solenidade. Me guie agora. Eu mesmo vou encontrar os deuses externos. Ao ouvir essas palavras, Loto fechou os olhos com força, como se esperasse o que estava por vir. Mas, ao mesmo tempo, um cálculo meticuloso passava por sua mente. Não, isso pode ser uma coisa boa. Aqueles caras estavam ficando fora de controle de qualquer maneira. Vulcan deve ter vindo aqui procurando por nós, sabendo de tudo desde o início. Ele finalmente respondeu. Vou te guiar agora mesmo, para o templo dos deuses externos. Não precisa. Porque nós mesmos viemos. Naquele momento, um grupo de pessoas emanando uma aura imensa entrou no salão de apostas. Associação de Caçadores, filial Yangpyeong. Isso é verdade? O líder da equipe Han Jae-hyuk, que havia corrido para cá após receber a ligação de Surro, ficou chocado ao ouvir sobre o que havia acontecido. Inúmeras abelhas voavam ao redor da filial de Yangpyeong, cercando o local. Entre elas, um avatar de Arsha, uma mulher com um sorriso sedutor, cutucou gentilmente um de seus subordinados com a ponta do dedo e acenou com a cabeça à pergunta do líder da equipe Han Jae-hyuk. Sim, é tudo verdade, não é, pessoal? Golpe. Enquanto Arsha se virava, os funcionários da filial de Yangpyeong que estavam reunidos lá estremeceram simultaneamente. Buzzet! As abelhas se aglomeraram ao redor deles como piranhas, cada uma irradiando uma mana sinistra, ameaçando picá-los com seus ferrões venenosos a qualquer momento, se Arsha sequer mexesse um dedo. Que tipo de habilidade é essa? De onde essa mulher apareceu do nada? Por causa da habilidade de Arsha, usada quando Surro saiu, os funcionários da filial de Yangpyeong haviam sido confinados em seus escritórios, incapazes de se mover.
até que o departamento de vigilância da associação, enviado para prendê-los, chegasse. Isso porque ele suspeitava que alguns deles poderiam estar envolvidos com o mercado negro. Oh, meu gerente da filial, eu te fiz uma pergunta. Você deveria responder. Sim, é tudo verdade. Tudo é verdade. Min Dae-seok acenou repetidamente com um rosto pálido ao incentivo gentil de Arsha. O líder da equipe Han Jae-hyuk suspirou e disse em um tom cansado, observando a cena. Prendam todos. Sim! A seu comando, os caçadores do departamento de vigilância prenderam todos os funcionários da filial de Yangpyeong. Como isso pôde acontecer? O líder da equipe Han Jae-hyuk, após ouvir a história completa, ficou pasmo. A associação abrigando um mercado negro. Pensar que nossa organização está nessa bagunça. Nem faz tanto tempo assim que o presidente saiu. Na verdade, não era incomum que qualquer instituição com um grande número de funcionários se corrompesse por dentro. Mas a Associação de Caçadores tinha apenas 2 anos. Era absurdo que algo assim acontecesse tão cedo. Era quase suspeito, como se alguém tivesse infiltrado eles de propósito. Pensar que o colar de Stardust foi criado como um passe para o mercado negro. Ele suspirou, olhando para baixo, e então pegou o cordão que estava ao redor do pescoço, pretendendo arrancá-lo. O que começou como uma pequena homenagem às vítimas do Stardust, também acabou sendo amplamente adotado dentro da Associação de Caçadores. Não era um evento oficial ou algo do tipo, mas foi literalmente um caso de todo mundo começou a usar um sem que ninguém pedisse. Mas o que era esse sentimento? De repente, a mão que estava prestes a remover o colar de Stardust parou, e um pensamento veio à sua mente. Bem, eu paguei por isso, então devo continuar usando? Talvez eu precise dele mais tarde para me infiltrar no mercado negro. O que foi, líder da equipe? Parece que de repente você não quer mais se livrar desse colar. Flint, assustado com a voz sedutora que sussurrou em seu ouvido, Han Jae-hyuk abriu os olhos e levantou a cabeça. Arsha, com o rosto incomodamente perto, estava olhando para ele com um sorriso misterioso. Ela sussurrou como se tivesse lido sua mente. Você já pensou nisso? Se é só para comemorar, por que as pessoas se dão ao trabalho de usar isso ao redor do pescoço, quando poderiam simplesmente comprar e guardar em casa? Enquanto falava, Arsha acariciou gentilmente o colar de Stardust, que Han Jae-hyuk estava usando com sua mão delicada. Snap! Ela o arrancou com força, e um olhar momentâneo de arrependimento passou pelos olhos do líder da equipe. Parece que você está bastante apegado a ele? Suspiro! O líder da equipe Han Jae-hyuk, finalmente saindo do transe, abriu os olhos em choque. Arsha brincou, enrugando o nariz e balançando o colar na frente de seus olhos. Fique esperto, esse colar enfeitiça humanos comuns com baixa resistência. O líder da equipe Han Jae-hyuk continuou atordoado mesmo enquanto conversava com ela. Um calafrio percorreu sua espinha. A emoção que ele sentiu por um breve momento foi muito estranha. Eu queria pegá-lo de volta. Eu não queria perder o colar. Bem, não se preocupe muito. De acordo com o que Surro descobriu, os efeitos do colar de Stardust desaparecem rapidamente quando ele está longe do corpo. A que estava aqui era o avatar de Arsha. A verdadeira rainha abelha estava dentro da masmorra das sombras, cujo dono ainda estava se passando por Vulcan no mercado negro. Graças a isso, ela podia repassar as informações que Surro havia descoberto diretamente para o líder da equipe, Han Jae-hyuk. Parece que o colar de Stardust é um subproduto criado durante o processo de fabricação das Star Pieces. Mas, mesmo que seus efeitos sejam fracos, quando cai nas mãos de humanos comuns, eles estranhamente querem mantê-lo por perto e desenvolvem um vago senso de fé. Os deuses externos, Itarim, são literalmente deuses afinal. É por isso que humanos que entram em contato direto com seu poder desenvolvem fé nessa divindade desconhecida. Espera. Deuses externos? De repente, uma certa memória passou pela mente de Han Jae-hyuk. Deuses externos? Tenho certeza de que já ouvi isso em algum lugar. O culto dos deuses externos? Os olhos de Arsha também brilharam com suas palavras.
Você já ouviu falar da religião dos deuses externos, líder da equipe? Deus externo? Culto do Deus externo? Ah, o culto dos deuses externos. Os olhos de Han Jae-hyuk se arregalaram, e ele olhou ao redor. Onde ele estava mesmo? Na filial de Yangpyeong da associação, e ele olhou para o gerente da filial Min Dae-seok, que havia sido preso pelo departamento de vigilância. De repente! Min Dae-seok havia sido transferido para cá há alguns meses. Foi porque o gerente anterior, que estava no comando da filial de Yangpyeong, de repente deixou a associação por motivos pessoais. E aquele ex-gerente era um caçador de classificação A, escolhido pessoalmente pelo presidente Woo Jin-chul para liderar a filial de Yangpyeong, um veterano que o líder da equipe Han Jae-hyuk respeitava muito. Por que o ex-gerente saiu? Na pergunta de Arsha, ele cerrou os dentes, relembrando a memória daquela época. Eu só ouvi rumores, mas aquela pessoa de repente se envolveu em um culto e desapareceu. Um caçador de classificação. A se envolvendo em um culto? Parecia absurdo. Mas se o culto dos deuses externos os tivesse como alvo, nada era impossível. Ele era uma pessoa tão gentil, mas de repente... Culto dos deuses externos. Surro examinou as pessoas que haviam entrado no salão de apostas com olhos frios. Pessoas vestidas com roupas sacerdotais. Cada uma delas tinha uma Star Piece azul embutida na testa. O homem de meia idade no centro da formação deu um passo à frente e olhou para ele com um sorriso infinitamente benevolente. Bem-vindo, você é o nobre demônio Vulcan? E você é? Eu sou um sacerdote que serve os grandes deuses externos. No mundo mortal, eu era conhecido como King Chul. Kiik? Naquele momento, Beru, que havia retornado de explorar os arredores, gritou com um sorriso brilhante. Iron, você voltou.